12 anos de escravidão. É o nome do livro que inspirou um filme em 2014, que ganhou o Oscar de melhor filme, levou também o Globo de Ouro, né? Dirigido pelo Steve McQueen, com um elenco conhecidíssimo, famoso. E o livro, gente, foi escrito em 1853 e não tem nada mais atual do que o drama desse negro americano que era livre, tocava violino, era carpinteiro e foi, de repente, sequestrado, escravizado. E ele mesmo é que conta a sua história no livro, escrito em 1853, logo depois que ele conseguiu ser libertado, né? Recebeu ajuda de conhecidos, enfim, e conseguiu de volta a sua liberdade. Então, ele é o Solomon Northup. Está aqui, ó, o livro para você. 12 anos de escravidão. É uma leitura importante, imperdível, deliciosa. Ele escreve super bem. E é um depoimento tocante e atual, porque até hoje, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, existem escravos. Existe gente capaz de escravizar outro ser humano, né? É incrível, mas ainda existe. E ainda existe também racismo estrutural, racismo. Gente, nós estamos em 2025. Ler isso é muito bom para a nossa consciência social. Né? E ele, o autor, nasceu em 10 de julho de 1808, no condado de Essex, Nova York. Ele nasceu como um homem livre, filho de um ex-escravo liberto. Era fazendeiro, carpinteiro e violinista. Em março de 1841, ele foi atraído por 2 homens que se apresentaram como membros de um circo e o convenceram a viajar ao sul para tocar violino. Só que não era isso. Eles levaram o Solomon para Washington, drogaram ele, sequestraram, e ele foi vendido como escravo na Louisiana, sob o nome falso de Platt Hamilton. Durante 12 anos, Northup foi submetido a trabalhos forçados, humilhações, violências, tudo que você sabe que acontece com a maioria absoluta das pessoas escravizadas, né? E apesar das tentativas de fuga, ele permaneceu escravo até 1852, quando um carpinteiro abolicionista e canadense chamado Samuel Bass o ajudou a enviar cartas para os seus conhecidos no norte e acabou possibilitando a sua libertação. Em 4 de janeiro de 1853, Solomon Northup recuperou sua liberdade e reencontrou sua família. Então, após a sua libertação, ele escreveu e publicou 12 anos como um escravo, que é traduzido no Brasil como 12 anos de escravidão, mas é 12 years a slave, é como escravo. Também realizou muitas palestras para denunciar os horrores da abolição, se engajou em movimentos abolicionistas nos Estados Unidos, mas ninguém sabe o que aconteceu com ele depois, porque ninguém sabe quando ele morreu exatamente,
mas acredita-se que tenha sido 10 anos depois do livro, por volta de 1863. E a história dele ganhou muita notoriedade quando foi filmada, né? E o filme fez muito sucesso, ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro, ganhou Oscar de melhor filme em 2014. A direção do filme é do Steve McQueen, tem o Brad Pitt no elenco, tem o Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, e o papel principal é do Chiwetel Ejiofor. Tem o Michael Fassbender, Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Paul Dano, Benedict Cumberbatch, e direção do Steve McQueen. Vejo o filme, leio o livro. Eu sempre digo, o livro é melhor que o filme, na maioria das vezes. Nesse caso, é páreo duro, porque ambos, tanto o filme quanto o livro, são muito bons. Então, gente, ler esse livro é importante, porque você faz uma boa reflexão sobre leis, sobre justiça. Você percebe, né, como o racismo ainda existe, né? Como essa mentalidade que escraviza as pessoas. Todo esse horror que, apesar de tudo, né, ainda existe no mundo e muito. Inclusive aqui no nosso Brasil, né, que existe trabalho escravo aqui. Então, é muito importante. É uma leitura importante e, além disso, maravilhosa, porque é um livro que te prende, é super bem escrito, uma narrativa fluente, um suspense, com tudo que precisa para ser um livro daqueles inelargáveis, tá bom? E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus. Tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você na sua Janela da Paulista e na sua FM TV. Eu e o Felipe, né, Felipe? Então, gente, com 12 anos de escravidão... When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. Até a próxima!